Pessoal, na nossa aula de história de hoje, a gente vai estudar sobre as escolas ao longo do tempo. Então, eu gostaria que vocês pegassem o livro de história de vocês e abrissem aí na página 40, ok? As escolas, assim como tudo na vida, foram se modificando com o tempo. Antigamente, haviam escolas específicas para meninas e específicas para meninos, ou seja, os dois não podiam estudar na mesma escola. Isso acontecia porque eles aprendiam coisas diferentes. Os meninos, por exemplo, eram preparados para trabalhar fora. Já as meninas aprendiam a costurar, bordar, cozinhar, ou seja, tinham aulas de prendas domésticas, porque eram preparadas para cuidar de casa. Bom, então como vocês puderam ver aqui, né, as escolas bem antigas, elas separavam os meninos das meninas, porque eles intitulavam que os meninos eram preparados para trabalhar fora de casa e que as meninas eram preparadas para cuidar de uma casa, ou seja, para casar, para ter a sua casa e ter todos aqueles cuidados, ok? Então, naquele tempo, as escolas eram bem mais rígidas, as crianças não podiam sequer conversar. Inclusive, para as crianças que falavam, questionavam ou se opunham a alguma regra da escola, castigos eram dados. Os castigos podiam ser puxões de orelha, ficar de joelho sobre grãos de milho e até receber palmadas. Havia até um instrumento para castigar as crianças fisicamente, que era a palmatória. Eu acredito que vocês até já tenham ouvido falar, certo? Dessa época da palmatória, onde quando a criança respondia o professor, ou quando a criança se opunha a alguma coisa, dizia que não era e tudo, questionava, ela recebia a palmatória, que era tipo uma réguazinha de ferro, onde a criança colocava a mão e ela literalmente apanhava com a palmatória, certo? Então as escolas elas eram bem rígidas, muito rígidas, e tinham os castigos físicos, ficar de joelhos no caroço de milho, elas eram bem rígidas mesmo. Graças a Deus que os tempos mudaram, porque eu particularmente não concordo com esse tipo de educação e acredito que ninguém mais hoje em dia concorde com esse tipo de educação. Atualmente as escolas elas são bem diferentes. As crianças elas são respeitadas e escutadas e os castigos físicos foram abolidos, né? Como vocês podem perceber, hoje em dia não existe mais história de castigo, certo? Não existe mais história desse tipo de castigo físico, de colocar caroço, de colocar de joelho ali no caroço de milho, ou de levar uma palmatória na mão. Graças a Deus isso não existe mais. Entretanto, é preciso enfrentar outros problemas atuais nas escolas, como por exemplo o fenômeno do bullying. O bullying ele é um termo de origem inglesa e sem tradução ainda no Brasil, utilizado para qualificar comportamentos agressivos no espaço escolar, praticado tanto por menino quanto por meninas, com o intuito de maltratar, intimidar e humilhar, amedrontar suas vítimas. Nesses casos, os atos de violência física ou não ocorrem de forma intencional e repetitiva contra uma ou mais alunos que se encontram impossibilitadas de se defender das agressões sofridas, certo? Então, o bullying, ela foi uma coisa que já veio mais aqui dessa atualidade. Antigamente não existia, até por conta da rigidez, né? As pessoas elas temiam, tinham muito medo. Então hoje em dia, como tudo mudou, as disciplinas, as maneiras de disciplinar as crianças mudaram, então surgiu o bullying, certo? Que é quando uma pessoa ela desrespeita a outra, ou agride, ou fala coisas assim que a machucam, que maltratam a outra pessoa. Então, esse tipo de situação, eles acontecem muito nas escolas, certo? Pessoal, então eu vou falar sobre as formas de bullying, certo? Algumas delas são verbal, que é insultar, ofender, falar mal, colocar apelidos pejorativos, zoar, certo? Então, essa forma, eu acredito que seja a forma até mais comum de se praticar bullying. Que é quando você ofende a pessoa, coloca apelidos, que é quando você fala mal daquela pessoa, quando você insulta, certo? Então, assim, isso não é uma coisa certa que a gente possa se fazer. É preciso que haja respeito entre todos, certo? Todos os nossos colegas de classe, enfim, todas as pessoas. Por mais que a gente não goste daquela pessoa, por mais que a gente tenha
antipatia por ela, mas é importante que a gente respeite, por mais que aquela pessoa seja diferente do que a gente acha ser. Então é importante que a gente respeite de qualquer maneira, ok? Então, ó, há também o bullying físico e material, que é bater, empurrar, beliscar, roubar, furtar e destruir os pertences da vítima. Bom, a gente acha que muitas vezes isso não acontece, mas acontece, certo? Devido assim, o controle, os professores estarem todos ali em cima, todos orientando e tudo. Essa maneira ela não acontece muito, mas ela acontece sim. Inclusive entre os alunos maiores, assim, de ensino médio, ensino fundamental 2, essa forma aqui ela acontece bastante, certo? Que é a questão de bater, empurrar, furtar, destruir pertences das pessoas, enfim. Certo, pessoal? Existe também o bullying psicológico ou moral, que é humilhar, excluir, discriminar, chatear, intimidar e difamar. Bom, esse tipo de bullying também existe bastante, certo? Não só no ambiente escolar, como no ambiente de trabalho, certo? Que é quando você humilha, que é quando você exclui uma pessoa, que é quando você discrimina ela por qualquer coisa, por raça, cor, sexo, enfim. Muitos podem ser os detalhes que isso venha a acontecer, certo? Então, isso não é uma coisa certa a se fazer, certo? Todo e qualquer tipo de bullying, a gente não deve praticar, porque a gente não gostaria que fizéssemos isso com a gente, não é? Então, o que a gente não quer pra gente, a gente não dá para os outros. Então, é importante que haja respeito em sala de aula, no ambiente da nossa casa, enfim, em qualquer lugar. É importante que a gente respeite, é importante que a gente possa, inclusive, ajudar as pessoas, né? Porque tem gente que passa muito por isso e fica se sentindo mal, muitas vezes não quer conversar, enfim, fica se sentindo mal, às vezes nem quer ir para a escola por conta disso que está acontecendo, certo? Então, isso não é certo. A gente deve se colocar no lugar das pessoas e deve não praticar esse tipo de atitude, ok? Então, também há o bullying sexual, que é abusar, violentar, assediar, insinuar-se, certo? Esse tipo de bullying, ele acontece já nas séries mais altas, aqueles meninos maiores, certo? Existe também o bullying virtual ou cyberbullying, que é o bullying realizado por meio de ferramentas tecnológicas, celulares, filmadoras, internets e etc. Bom, então é importante que a gente não pratique nenhum tipo de bullying. E esse virtual, como hoje em dia tudo é muito tecnológico, existem muitas pessoas que usam disso, né, para falar mal das pessoas, para inventar algum assunto, enfim, diversos motivos. Então é importante que a gente use o celular, a internet e tudo como ferramenta para nos ajudar, não para estar humilhando, nem discriminando, nem praticando bullying ou cyberbullying com qualquer pessoa. Há um pequeno predomínio de meninos bullies, aqueles que praticam o bullying. Sobre as meninas, os meninos praticam a forma de bullying mais agressiva, utilizando a força física. Já as meninas costumam praticar bullying na base de intrigas, fofocas e isolamento das colegas. Quaisquer dessas formas de bullying são erradas e trata-se de um crime. Portanto, procure observar se alguém na escola pratica ou sofre bullying e leve o caso às pessoas que podem interrompê-lo, como coordenador, diretor, os pais ou responsáveis, pois, se for necessário, essas pessoas deverão levar o caso ao conselho tutelar e às autoridades competentes. Bom, pessoal, então, como eu já havia falado para vocês, essa questão do bullying é muito importante que a gente não pratique, que a gente dê um basta, certo? Então, sempre que é observado algum tipo de bullying, sala de aula, o professor, ele sempre leva isso à coordenação, porque bullying é crime, certo? Então, a gente não pode fazer isso, a gente não pode maltratar ninguém, a gente tem que respeitar. Então, por isso, eu quero que vocês façam um pequeno cartazinho aí, pode ser no caderno de desenho de vocês, certo? Falando que você é contra o bullying,
tá? Você vai tirar uma foto, você vai mandar aqui no grupo pra tia, ou então no PV, ok? É muito importante que a gente não pratique o bullying, que a gente dê um basta nessa situação. Então eu vou ficar esperando o caderno de desenho, a imagenzinha, pra mim ver, ok? Eu vou ficar muito feliz se vocês todos participarem, né, e me mandarem, porque é muito importante tanto essa interação da gente, como saber também que vocês todos, como já estão crescendo, já estão ficando maiorzinhos, são contra o bullying, ok? Então vou ficar esperando, tá? No caderno de desenho, faz que você é contra o bullying, pode fazer, botar alguma gravura, alguma imagem, algum desenho, e você tira a foto e manda. Qualquer dúvida é só perguntar pra ti, ok?